A gente não imagina, a gente pensa, não, é só isso. E Deus diz, não, essa é só uma parte, é um capítulo da vida. É uma parte da caminhada, não é tudo ainda. Então, ainda que eu veja coisas, que Deus me mostre coisas, ainda que eu tenha inspirações, isso ainda não é o tudo que Deus tem para mim. Então, se eu olhar lá para Efésios 3:20, que diz que Deus, Ele vai fazer muito mais na minha vida do que eu pensei, do que eu imaginei, do que subiu no meu coração. Nós estamos falando de planos que estão em mistério dentro de Deus, e que você só vai descobrir se você remover os obstáculos que estão impedindo o seu crescimento. Os obstáculos que impedem o teu crescimento, talvez eles sejam os piores sabotadores do destino. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Chegamos a essa conclusão: se Deus tem mais, aonde Deus vai me levar? E Deus falou para mim, a mais é Deus para você? E a pergunta é, já estou no mais é Deus? Ou tem mais ainda? Faça essa pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você já chegou no mais é Deus ou a mais ainda? Talvez você esteja confortável demais. Sabe, às vezes eu acho que Deus permite algumas lutas na nossa vida para a gente se mexer um pouco. Deus vê que você está muito quietinho. Deus vê que você está muito tranquilo, muito relax, sabe? E Deus está dizendo, ei, meu filho precisa de um pouco de luta. Porque senão ele não vai se mexer. Ele vai ficar na mesma. Eu sou apaixonado por desafios. Quando a coisa fica difícil, aí eu já sei, está vindo uma nova estação aí. Aonde você está, pode te bloquear ou te expandir. Quando Pedro entrou na palavra, no chamado de Jesus, porque foi um chamado, quando ele tirou o pé para fora do barco, foi um chamado de Deus. Vem, Pedro. Algumas coisas você não vai conhecer se você não entrar no chamado. Tem certas coisas na tua vida que você não vai conseguir entrar se você não ouvir o chamado dele. Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ele só experimentou o sobrenatural quando entrou no chamado de Deus. Você está sob um ambiente de intimidação, com medo de dar um passo de fé, e até mesmo pensando que todas as coisas podem dar errado? Será que você está nisso? Pensando no pior? Pensando que se você der aquele passo de fé, você pode perder tudo? E eu quero dizer uma coisa para você: a história, ela conta que homens que deram passos de fé, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Você tem amigos que estão bloqueando o seu crescimento, fazendo você ceder, fazendo coisas que estão te segurando, porque até isso tem, né? Gente que está próxima de nós e que está dando contra, e eles são sombra na nossa vida, é eles que estão limitando a gente. Então você pensa, não, só vai dar certo se eu fizer assim, e Deus diz, não, você tem que seguir a minha instrução. Então, sabe, quem tem falado ao seu ouvido que não dá, que não consegue, que é difícil, que você não é bom o suficiente? Gente que diz para você que só dá certo do jeito deles. Sabe, hoje parece que há uma guerra, onde as pessoas querem mostrar quem está certo. Mas sabe, às vezes quem diz que está certo, não tem resultado nenhum na vida. Você tem que ver os resultados daquela pessoa. Olha para os resultados, olha para a vida, olha para os frutos. Jesus disse, é pelos frutos que se conhece a árvore, mas a gente está negando os frutos. E fica só com a informação. É que nem alguém dizer para mim, sabe, que não acredita nos dons espirituais. As pessoas são livres para crer naquilo que elas quiserem, mas eu não tenho como desacreditar.
porque eu já provei, já vi, faz parte da minha vida, é o fruto, não é só informação, não é só teoria, é o fruto. O que você poderia se tornar se saísse de um ambiente contaminado? Porque algumas coisas são importantes para as pessoas crescerem. Por exemplo, um ambiente sadio é muito importante. Um ambiente, puro é importante. Então, para algumas pessoas não importa se é sujo, se é limpo, para outros importa. E você não vai crescer se você estiver desconfortável com uma coisa que não fecha com você. Você ainda pode se tornar quem você foi criado para ser, se você sair da sombra daquelas coisas que estão bloqueando você. Não é nada de errado com você. Você tem a vida de Deus dentro de você. A vida do Deus Todo-Poderoso flui em você para crescer, certo? Há uma informação dentro de uma semente. Diga comigo, há uma informação dentro de uma semente. E a informação dentro de cada semente é crescer. Você tem que crescer, há uma informação dentro de você. Então isso que existe dentro de nós, que às vezes alguns chamam de ambição, na verdade foi algo colocado dentro, pelo próprio Deus dentro de nós. Você foi criado para crescer, para ter família, para aumentar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a informação do reino em nós. É por isso que quando pessoas ficam focadas no passado, elas envenenam o seu futuro. Você pode ter cometido erro, e todos nós cometemos, mas algumas pessoas não estão crescendo, porque elas se culpam por coisas lá de trás. Você tem que parar de se justificar se Deus já te perdoou, e parar de se importar com aquilo que as pessoas dizem ou falam de você. Quem lembra do passado sempre é o diabo. Então você vai ter que vencer essa etapa da vida, porque isso impede até você de se expor. Eu vejo hoje cristãos atirando a pedra em cristãos, porque pecaram. Mas quando eu olho para o Evangelho de Jesus Cristo, e eu olho para aquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, ela foi pega em adultério. Foi pega em adultério. Publicamente, olha que vergonha. Foi feio. Foi muito feio. Mas o que aconteceu lá, irmãos? Jesus viu aqueles homens com pedras na mão, para jogar contra aquela mulher, e Jesus se colocou na frente. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Só teoria sem fruto, só conhecimento sem fruto, só julgamento sem fruto, só crítica sem fruto, porque o verdadeiro evangelho é se colocar na frente. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ah, mas errou, pecou, se sujou, fez o que não podia. Se arrependeu? Se arrependeu? Não vai mais fazer isso? Mulher, cadê teus acusadores? Foi embora, Senhor. O que Jesus disse? Vai. Quem é que disse isso? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas nós caímos em cima com um suposto zelo, esquecendo da misericórdia, esquecendo do amor, e esquecendo que a gente erra, a gente peca todo santo dia. Aí o cara passa por uma dessas, pecou, errou, faliu, seja lá o que fez da vida, e daí dentro da cabeça dele, ele pensa assim: nunca mais vou me levantar. Só que o Espírito de Jesus Cristo diz para ele: vai, continua, e não peques mais. Vai, e não peques mais.
Sabe, Jesus poderia ter cortado a árvore pelo meio. Ele poderia ter acabado dizendo, agora você vai viver como, sabe, como alguém do deserto. Você vai lá para o deserto e agora você vive lá, porque você não pode mais crescer na vida. Não, Jesus disse, vai e não peques mais. Mas a igreja quer julgar, a igreja quer condenar, a igreja quer ficar, sabe, atacando. Irmãos, cadê a misericórdia? É que a gente é muito santo. A gente é muito bom e a gente não erra nunca. Onde está a misericórdia, o amor? Onde está a bondade? Não deixe que a culpa atrapalhe o seu crescimento. Não deixe que a culpa o limite. Pare de pensar em todas as coisas que você fez errado. Você já se arrependeu? Acredite, dias melhores vão vir. Não viva com culpa, porque viver com culpa você está de acordo com o inimigo. Satanás é chamado de acusador. Ele vai te lembrar de todos os erros que você cometeu nos últimos 20 anos. Sabe, não é uma nem duas vezes que isso aconteceu comigo. De eu colocar pessoas, sabe, diante das câmeras, diante do meu canal, e quando terminar a live as pessoas acusarem aquela pessoa que estava no púlpito comigo. Algumas até que eles tinham razão, mas a maioria que eles apontaram de erros do passado, foi erros que a pessoa cometeu lá atrás, mas que se arrependeu, e que Jesus a perdoou. E como é que eu iria condená-la? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos.